Oposição anuncia apoio de 41 senadores para impeachment de Alexandre de Moraes. Mas processo depende de Alcolumbre para avançar no Senado. Quero parabenizar aqui todos aqueles que apoiaram esse movimento que chamou a atenção de toda a sociedade brasileira para uma pauta importante para o Brasil que estava interditado, que é a anistia de todos aqueles que injustamente foram perseguidos, encarcerados em 8 de janeiro. A questão importante de retirarmos os grilhões deste parlamento, que hoje está sendo tutelado por um outro poder, mas principalmente essa ação que vai nos permitir ter a maioria do Senado da República, que mostra que essa casa é altiva, essa casa é soberana, escutou o povo brasileiro. 41 assinaturas favoráveis à abertura do processo de impedimento, de impeachment. Aê! Brasil! Parabéns, Brasil! Vou parabenizar aqui os guerreiros aqui que passaram aqui esses últimos 2 dias aqui na mesa diretora, de uma forma ordeira, democrática, respeitando aqui todos que aqui vieram, sem altercação, sem briga, sem confusão, como deve ser numa democracia. A partir de agora nós estamos desobstruindo aqui os trabalhos da casa, nos somando ao que foi feito pela Câmara dos Deputados ontem à noite. Quero aqui agradecer aqui a presença entre nós de Sóstenes, que representa aqui os senhores deputados, que ontem obtiveram uma grande vitória lá no Parlamento, na Câmara Federal. E dizer a vocês aqui que estamos muito felizes, porque sem dúvida nenhuma o que aconteceu foi resultado do trabalho, não apenas dos que aqui estão, mas do povo brasileiro, que nas ruas nos reforçou, nos oxigenou, nos deu a condição necessária para estarmos aqui hoje de cabeça erguida, dando essa extraordinária notícia aqui à população brasileira. Parabéns a todos. Só uma coisa rapidinho, então fica aqui, Marinho, aberta, a cadeira aqui está pronta para receber o presidente Davi Alcolumbre, para que ele presida a sessão de daqui a pouco, daqui a alguns minutos, aqui, da sua cadeira de presidente do Senado Federal. Rogério, eu queria ler os nomes, se me permitem aqui os nomes, porque agora é hora dos aplausos. E vamos em seguida, depois todos darmos a presença aqui para mostrar que estamos aqui para trabalhar. Ler aqui os nomes, a maioria do Senado. Nosso 41º, muito obrigado, senador Laércio Oliveira, Alan Patrick, Alessandro Vieira, Alan Rick. Está cansado, Alan Rick, Alessandro Vieira, astronauta Marcos Pontes, Carlos Portinho, Carlos Viana, Cleitinho, Damares, Doutor Irã, Eduardo Girão, Eduardo Gomes, Efraim Filho, Esperidião Amin, Flávio Bolsonaro, Hamilton Mourão, Ivete da Silveira, Isalci Lucas, Jaime Bagatoli, Jaime Campos, Jorge Cajuru, Jorge Seife, Luiz Carlos Reis, Lucas Barreto, Magno Malta, Márcio Bittar, Marcos Duval, Marcos Rogério, Messias de Jesus, Margarete Buzetti, Nelsinho Trade, Oriovisto Guimarães, Pedro Chaves, Plínio Valério, professora Dorinha Seabra, Rogério Marinho, Sérgio Moro, Stevenson Valentim, Tereza Cristina, Wellington Fagundes, Wilder Moraes, Zequinha Marinho, aos partidos União Brasil, MDB, PL, Podemos, Republicanos, Progressistas, Novo, PSB, do senador Jorge Cajuru, e todos são esses partidos que apoiam o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Nosso muito obrigado, vocês estão aqui conosco, representados da população brasileira. Segundo a Rádio Itatiaia, o ministro Alexandre de Moraes flexibilizou recentemente as regras de visitação a Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto de 2025. A partir de 6 de agosto, Bolsonaro passou a poder receber filhos, netos, netas e cunhadas sem necessidade de aviso prévio à Justiça, algo que não era permitido na decisão original.
Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia. É claro que toda essa pressão leva uma crise para dentro do Supremo Tribunal Federal. 3 pontos nós podemos destacar aqui dentro dessa complexa situação em que hoje está o STF. Por exemplo, ontem o ministro Alexandre de Moraes, embora não tenha flexibilizado a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi muito criticada, ele concedeu pedidos de visitas ao ex-presidente. Primeiro foi o senador Ciro Nogueira, do PP, e logo depois os filhos, a família de Bolsonaro. E em peso, os parlamentares aliados do ex-presidente apresentaram esses pedidos também para que possam visitar o ex-mandatário na casa dele. É uma forma de flexibilização, de destensionamento dessa corda. Não voltou a medida cautelar anterior, que era mais branda, que era a tornozeleira eletrônica, manteve a prisão domiciliar, mas está concedendo os pedidos de visitas logo no primeiro dia dessa nova medida que foi adotada. Um segundo ponto é que o ministro Gilmar Mendes concedeu uma entrevista para dizendo que Alexandre de Moraes não está isolado, que foi também uma conversa que circulou muito aqui em Brasília, logo depois da aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. E um terceiro ponto é que ontem também voltou a ficar forte a conversa de que o presidente do STF, que é o ministro Barroso, poderia se aposentar antecipadamente e deixar a Suprema Corte ainda neste ano, o que abriria uma vaga para disputa. Entre os possíveis indicados estariam, por exemplo, Jorge Messias, o advogado-geral da União, e o senador por Minas Gerais, Rodrigo Pacheco, que é o nome favorito do presidente Lula para disputar o governo de Minas. Pacheco hoje é um jogador que Lula, se pudesse definir sozinho o cenário, colocaria como alguém para disputar as eleições em Minas Gerais. Mas se a gente pensar que talvez Rodrigo Pacheco aceite e não vença as eleições, poderia ele ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal? Não podemos dizer se sim ou se não, mas é possível pensar em todos esses cenários. E a pressão sobre Barroso ela é muito grande. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, disse aqui Marco Aurélio, que foi presidente da Suprema Corte, o ministro concedeu entrevista para a gente na semana retrasada e disse que o ministro do STF hoje não pode andar nas ruas por causa da pressão da polarização política. Então, essa possibilidade estaria ficando mais forte para o ministro Barroso, embora ele não tenha falado publicamente sobre isso. Sobre os possíveis candidatos a essa vaga, como Rodrigo Pacheco, que também não deu nenhuma declaração nesse sentido. Mas são conversas que, de certa forma, vão abalando a unidade do Supremo Tribunal Federal, vão criando ali algumas situações de ou conflito interno ou de muitos desmentidos terem que ser feitos. A cada fala tem uma crítica. Então, sim, esse poder hoje é um poder que tem a sua estabilidade, digamos assim, em risco em meio a toda essa situação, com a oposição fazendo uma pressão muito forte e outros parlamentares, mesmo que não são da oposição, que são parlamentares de centro, há algum tempo vinham reclamando que o STF veio ultrapassando a sua prerrogativa e atingindo a prerrogativa, ou seja, aquilo que é direito do Congresso Nacional, ao anular algumas legislações. Esse é um exemplo. Então, hoje, o Poder Judiciário no Brasil enfrenta uma grave crise e essa situação, de forma clara, aparece a cada momento, principalmente depois desse julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em curso e deve terminar em setembro. Quer entender o que realmente acontece por trás das câmeras em Brasília? Aqui você acompanha análises diretas, bastidores exclusivos e os movimentos que a grande mídia não mostra. Ative o sininho, curta e compartilhe para não perder nada.